Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O cenário de investimentos e o custo de vida dos brasileiros pode estar prestes a enfrentar mudanças significativas. O governo federal anunciou planos para alterar as regras de tributação de dois populares instrumentos de captação de recursos: as letras de crédito imobiliário, LCI, e as letras de crédito do agronegócio, LCA. Atualmente, esses títulos gozam de isenção de imposto de renda sobre seus rendimentos para investidores pessoa física, um benefício que os tornou particularmente atraentes. A proposta em discussão é a introdução de uma alíquota de imposto de renda, o que levanta um intenso debate sobre as múltiplas consequências dessa medida. As implicações vão além da rentabilidade dos investidores, podendo afetar diretamente setores vitais da economia, como o imobiliário e o agrícola, e, por extensão, os custos de bens essenciais, como a moradia e os alimentos. Fica comigo para entender tudo. E antes de iniciarmos, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que trazemos por aqui. Para compreender a magnitude das mudanças propostas, é crucial entender o funcionamento e o propósito das LCIs e LCAs. Ambas são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, mas com destinações específicas para os recursos captados, funcionando como um mecanismo de direcionamento de capital para áreas estratégicas. A letra de crédito imobiliário, LCI, opera como um empréstimo que o investidor concede à instituição financeira emissora. Em contrapartida, o banco se compromete a utilizar esses fundos exclusivamente para o financiamento de atividades ligadas ao setor imobiliário. Isso abrange desde o financiamento para a construção de novos empreendimentos residenciais e comerciais, até a concessão de linhas de crédito para que pessoas físicas possam adquirir seus imóveis. De forma análoga, a letra de crédito do agronegócio, LCA, também representa um título de dívida em que o investidor empresta recursos ao banco. No entanto, o diferencial é que os valores captados por meio das LCAs devem ser obrigatoriamente destinados ao financiamento de diversas atividades no agronegócio. Esses recursos são fundamentais para suportar a cadeia produtiva agrícola, incluindo o custeio de safras, a aquisição de máquinas e implementos, investimentos em tecnologia e infraestrutura rural, entre outras necessidades do setor. O grande atrativo desses investimentos e o principal motor de sua popularidade entre os investidores tem sido a isenção de imposto de renda sobre os lucros obtidos, benefício concedido a pessoas físicas. Essa vantagem fiscal significa que toda a rentabilidade da aplicação é incorporada ao patrimônio do investidor, sem as deduções que incidem sobre outras modalidades de renda fixa, como os certificados de depósito bancário. Historicamente, essa isenção foi concebida como um instrumento de política econômica visando estimular o fluxo de capital privado para setores considerados cruciais para o desenvolvimento socioeconômico do país, a habitação e produção de alimentos. A intenção de modificar o tratamento tributário das LCIs e LCAs foi publicamente sinalizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta central consiste na aplicação de uma alíquota de imposto de renda de 5% sobre os rendimentos gerados por esses títulos. A principal justificativa apresentada pelo governo para essa mudança é a necessidade de compensar a provável não efetivação de um planejado aumento na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O aumento do IOF havia sido cogitado como uma medida para reforçar a arrecadação federal e contribuir para o equilíbrio das contas públicas, mas a ideia enfrentou considerável resistência por parte do mercado financeiro e de parlamentares do Congresso Nacional. Diante desse cenário, a taxação das LCIs e LCAs emerge como uma fonte alternativa de receita,
Estimativas realizadas pela XP Investimentos indicam que essa nova tributação poderia gerar uma arrecadação adicional de aproximadamente 18 bilhões de reais por ano para os cofres públicos. Adicionalmente, o ministro da Fazenda argumentou que a isenção total atualmente vigente para esses papéis estaria provocando distorções no sistema financeiro, inclusive dificultando a rolagem da dívida pública. A intenção declarada é aplicar essa alíquota de 5% a todos os investimentos que hoje se beneficiam da isenção, buscando uma maior uniformidade e isonomia no tratamento fiscal das diversas aplicações financeiras. Essa sinalização sugere um movimento mais amplo, podendo abranger outros produtos isentos, como fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, e até mesmo debêntures incentivadas. Quanto à implementação, a expectativa é que a nova regra, caso seja aprovada, passe a vigorar a partir do ano de 2026. O instrumento legal para efetivar tal mudança deverá ser uma medida provisória, que possui força de lei imediata, mas requer apreciação e conversão em lei pelo Congresso Nacional, dentro de um prazo determinado. Uma questão ainda em aberto é se a nova regra incidirá apenas sobre as novas aplicações ou se poderia afetar títulos já emitidos. A maioria dos especialistas considera improvável uma aplicação retroativa devido à insegurança jurídica que tal medida geraria. A introdução de um imposto, mesmo que reduzido, sobre investimentos que antes eram totalmente isentos, desencadeia uma série de consequências que merecem uma análise aprofundada, afetando investidores, os setores financiados e, em última instância, o consumidor. A principal interrogação para quem investe ou considera investir em LCI e LCA é se esses papéis continuarão sendo uma opção vantajosa. O governo argumenta que, mesmo com a incidência de 5% de imposto de renda, os títulos permanecerão fortemente incentivados. Para quem planeja adquirir a casa própria, as notícias são motivo de preocupação. As LCIs representam uma fonte de recurso cada vez mais relevante para o crédito imobiliário no Brasil. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança e outras entidades do setor alertam que a taxação das LCIs encarecerá o custo de captação de dinheiro pelos bancos. Esse custo adicional tende a ser repassado aos tomadores de financiamento imobiliário. A ABCIP afirma que alterações que aumentem seu custo, como o eventual fim da isenção de imposto de renda, resultam na elevação do custo da moradia e podem comprometer o acesso à casa própria. Representantes do setor imobiliário estimam que a medida poderia acarretar um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros dos financiamentos na modalidade SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Esse acréscimo, embora pareça pequeno, pode ter um impacto considerável no valor total pago ao longo de um financiamento de longo prazo. Isso pode tornar o acesso à moradia mais difícil, especialmente num contexto em que a caderneta de poupança, tradicionalmente a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário, tem apresentado volumes menores de captação. A LCI vinha ganhando relevância, respondendo por cerca de 17% do fundo do setor de 2024. De maneira similar, as LCAs são vitais para o financiamento do agronegócio. A Frente Parlamentar da Agropecuária e a Associação Brasileira do Agronegócio manifestaram grande preocupação com a proposta. O argumento central é que a taxação das LCAs aumentará o custo do crédito para o produtor rural. Esse aumento nos custos de produção, seja para plantio, colheita, aquisição de insumos ou maquinário,
provavelmente será repassado ao longo da cadeia produtiva, chegando ao consumidor final na forma de preços mais altos nos supermercados. O futuro da taxação das LCIs e LCAs ainda é incerto. A proposta, uma vez formalizada como medida provisória, será encaminhada ao Congresso Nacional, onde passará por um intenso processo de debate e negociação. É nesse palco que as pressões dos diversos setores e os argumentos do governo serão confrontados, podendo resultar em alterações no texto original ou até mesmo na sua não aprovação. Para investidores e cidadãos, a recomendação é manter-se informado através de fontes confiáveis e analisar o cenário com prudência. E você, qual é a sua opinião? Deixe seu comentário para que possamos debater sobre o assunto. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ficar por dentro de todas as informações. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!